Olá pessoal, bora bater um papo aqui sobre o existencialismo. Eu gosto muito de pensar o existencialismo a partir do que Sartre vem trazer de que como uma doutrina que torna a vida possível, no qual toda verdade e toda ação implica em um meio e em uma subjetividade humana. A partir disso, ele vai defender que a existência precede a essência. Né? E o que isso quer dizer? Primeiro, trata de uma negação de uma natureza humana, de um conceito universal que possa definir o que é o homem ou o que ele deve ser. Né? E aí o Sartre vai tentar defender, e também os existencialistas, que o homem existe antes de poder ser definido por qualquer conceito, por qualquer coisa. Assim, o homem existe, surge no mundo, encontra a si, para então se definir, não existindo nenhum tipo e nenhum modo de natureza humana. Desse jeito, desse modo, o homem é aquilo que faz de si, aquilo que se projeta no futuro em ato. Eu sou aquilo que faço nesse momento, né? Ou a cada momento. Né? E me torno responsável por isso, né? Responsável pela minha existência. Né? O que implica, então, num movimento constante de criar si e criar o mundo. Né? Essa é a liberdade tão discutida pelo existencialismo, né? Mas uma liberdade que está no mundo, né? Que está com os outros. Né? Ao escolher a mim, eu escolho também o mundo, eu escolho os outros. Né? Eu digo de que homem eu quero ser. E aí, ou seja, eu estou falando de um engajamento, né? Sempre que eu escolho e sempre que eu me responsabilizo pelas minhas escolhas, eu estou engajando outros homens, né? Ou seja, escolhendo a mim, eu escolho uma perspectiva de homem, uma perspectiva de mundo, né? A que quero, a que busco, a que desejo. Isso aponta então para uma pluralidade de possíveis. Nada pode ser explicado tomando como referência a natureza humana, né? Dada e definida. Não cabe, então, nenhuma forma de determinismo. O homem é livre, o homem é a liberdade. Desse modo, o que a gente está falando, então, a partir do existencialismo, é que o homem é definido pela ação. Né? É o ato que permite ao homem viver. Né? É esse mesmo atuar que nos faz fazer, ser. Né? E nesse ato de escolha, eu engajo toda uma humanidade ou uma concepção do que seja humanidade e me responsabilizo por tal. O homem, então, não se define a priori o que deve fazer, o que deve ser, né? Estando sempre em ato de criação e invenção. Né? Somos lançados no mundo, a gente vai construindo à medida que a gente escolhe. Né? Desse modo, então, a liberdade se constitui um ato particular. Né? E isso aponta para uma imprevisibilidade. Né? A vida não tem um sentido a priori. Ao viver é que a gente vai dando sentido à vida, ao homem, ao mundo, às relações, às pessoas. Né? O homem, então, é uma constante, um constante, na verdade, estar por fazer. Né? Diante, claro, de condições que envolvem possibilidades. Né? E aí, à medida que eu vou escolhendo, eu vou também, de algum modo, definindo a minha existência, definindo a minha vida, mas também vou abrindo mão de algumas outras possibilidades. O que eu sou nesse momento é o que eu escolhi ser, né? Mas abrir mão, eu nego outras coisas. Né? Isso diante de condições que me possibilitaram ter ou não determinadas possibilidades. Né? E aí, quando a gente está falando disso, a gente está falando então que a gente dá sentido à medida que vai escolhendo e tal. Mas que condições são essas, né, que eu estava falando? São condições concretas, afetivas e singulares. Né? Concreta e afetiva, pois o existencialismo vem negar uma perspectiva idealista do que seja um homem ideal ou um modelo e tal. Ao mesmo tempo também que vai negar que a razão tenha a capacidade de controlar tudo ou dar conta do que seja o homem, né? Ou explicar o homem. Né? E aí, por isso, a aposta é no homem mundano, né? Um homem que se manifesta no mundo, que está no mundo, que se relaciona, que se envolve, né? De forma concreta, cotidiana.
né? Ao mesmo tempo também que vai apostar num ser humano afetivo, né? Uma vez que acreditamos que a razão não dá conta de tudo, né? E aí o existencialismo tem muito foco nos afetos. Isso, inclusive, eu acho que é uma baita de uma contribuição para pensar a psicologia. E aí aponta no homem singular, nessa dimensão, nessa condição singular do homem, pois implica afirmar que a gente não é igual, né? Que não existe um padrão que dê conta do homem, né? E aí isso surge enquanto uma crítica direta a uma proposta cientificista, positivista, né? Que tem por base a generalização, a classificação, né? E aí o existencialismo vai vir como forma também de questionar os valores absolutos, né? E aí existe toda uma defesa de diferentes modos de ser, né? Sem uma hierarquia entre esses modos de ser, uma vez que a gente parte da perspectiva de que o homem experiencia o mundo de formas distintas, né? E aí o que importa para a gente, então, são as singularidades que se constituem nesse mundo, né? Que é esse mundo esse que é subjetivo, que é histórico, né? E importa, então, o que faz com que sejamos nós mesmos, nesse momento, né? Combatendo, então, toda e qualquer concepção de homem que seja abstrata, universal ou racional apenas, né? Ou que limite o homem nesses âmbitos, né? E a aposta, então, está numa perspectiva que não existe um modelo para um homem, um formato para a vida. A vida se faz em ato, em ato de criação, né? Atos esses que se desdobram a partir da liberdade, né, e da singularidade. Essa liberdade também remete à angústia, né, a uma sensação de desamparo humano, né, que são conceitos importantes para o existencialismo. Né. Mas importa, então, o que estamos fazendo agora. Né. A existência, então, nessa perspectiva, é um devir, um constante vir a ser, um constante processo de transformação. A existência é transitoriedade, é isso que importa, né. É mudança, é um ato constante de construir, desconstruir, construir novamente, né? E da gente poder caminhar nessa direção, podendo ampliar horizontes, se responsabilizar por nossas escolhas, e pensar o que somos nesse momento, né? Que escolhas estamos fazendo, o que queremos diante dessas escolhas, né? Tal. E, e pensar constantemente, assim, que modos de ser são possíveis, né? Diante das nossas escolhas, ou pensar que escolhas são essas que a gente está fazendo para sermos nesse momento. Acredito que seja isso, né? Para a gente pensar. E aí deixo também algumas indicações, né? Acho que esse vídeo não vai dar conta de tudo, e nem essa é a ideia, mas deixo aqui algumas indicações para a gente poder pensar junto, né? E poder, de repente, se encontrar na vida e discutir sobre esse tema, que para mim é muito importante. Primeiro vem da literatura, o existencialismo também tem forte influência na literatura, além da filosofia, além da psicologia, então indico um livro da literatura, né? O nome do livro é O Estrangeiro, né? Do Albert Camus, né? Acho que é importante. Vale a pena ler esse livro, muito a pena. O segundo livro que eu indico, e que até citei algumas partes aqui, é o Existencialismo é o Humanismo, do Sartre. É um livro curtinho, é uma palestra que ele dá rebatendo algumas críticas sobre o existencialismo, ou que faziam ao existencialismo, então é bem legal. E o terceiro livro é um livro mais voltado para a psicologia, né, que é para uma história das psicologias e psicoterapias fenomenológicas existenciais ditas humanistas, né, que é do Afonso Lisboa da Fonseca. Né. Então, deixo aí a indicação e também uma homenagem ao Afonso, que é uma pessoa tão querida para mim e que partiu recentemente. Abraço, pessoal!